E aí, gente, tudo beleza? Vamos começar a trabalhar agora com painel de controle, né? Esconder aqui o gravador, fechar que as janelas está utilizando. Bom, tinha mostrado a vocês na aula anterior acesso ao relógio, configurações do relógio e a personalização da área de trabalho. Agora a gente vai trabalhar com o painel de controle. Como é que a gente acessa o painel de controle? Menu iniciar, painel de controle. Vamos aqui. Painel de controle, como aqui na própria janela informa, ajusta as configurações do computador. Então a gente tem vários itens de configurações, né? A gente pode fazer as configurações mais diversas possíveis. Então, todos os mecanismos básicos de configuração do Windows vêm no painel de controle. Existem formas de a gente organizar esses itens de configurações através aqui da opção exibição, exibir por categoria, exibir ícones grandes, onde vai ser dividido aí os itens de configurações separados, né? E ícones pequenos. Ele separou das categorias e disponibilizou cada configuração em separado. É mais fácil para trabalhar com categorias. Por quê? Porque tem itens e dentro das categorias tem os subitens. Então, a primeira configuração que eu vou ensinar a vocês é as contas de usuário e segurança familiar. O painel de controle ele tem diversas categorias de configurações, desde o sistema e da segurança do computador até facilidade de acesso. Mas as primeiras funcionalidades que qualquer usuário utiliza no painel de controle é configurar uma conta. Configurar uma conta de usuário. Então vamos clicar aqui no item conta de usuário e segurança familiar para a gente acessar os recursos. Tem as opções aqui até no item de conta de usuário e segurança familiar, tem os atalhos, né? Adicionar ou remover contas e configurar controle dos pais. Então dentro de conta de usuário e segurança familiar nós temos subitens, né? Então conta de usuário, onde a gente acessa, altera as configurações de contas de usuário e senha das pessoas que utilizam o computador. Controle dos pais. Aí tem o Windows Card Space, que é configuração básica de segurança, e outras funcionalidades não tão comuns. Vamos acessar a conta de usuário. Bom, gente, o que é uma conta de usuário? Uma conta de usuário é um espaço reservado no sistema disponível para um usuário específico utilizar. Então, se você é o dono do computador, você vai ter uma senha e uma conta para você acessar os seus recursos no computador. Como foi exibido antes, né, nas primeiras aulas, o Windows ele é multiusuário, então você pode ter vários usuários, cada um com sua conta para utilizar o computador. Então, cada usuário pode ter sua própria conta e dessa forma um usuário não vai acabar atrapalhando, né, ou utilizando de forma equivocada os arquivos e funções, programas e demais elementos do outro usuário, de algum outro usuário. Isso é interessante para a organização do próprio sistema. Então, temos aqui a conta padrão, que é a conta que eu estou, que é a minha própria conta, né? Então, minha conta é o tipo administrador. Vou mostrar a vocês aqui a diferença de administrador, usuário padrão e visitante, né? Convidado. Quais são as primeiras funções
que a gente pode fazer na nossa conta de usuário. A gente pode alterar a senha, remover a senha, alterar a imagem, alterar o nome da conta, alterar o tipo da conta. Então, essas são as funções padrões da nossa própria conta. Então, primeiro é alterar a senha. A gente clica aqui em alterar a senha da conta. Caso tenha uma senha, a gente coloca a senha atual. E a gente coloca a nova senha. E confirma a nova senha. Aqui ele diz que se a senha tiver letras maiúsculas, elas também devem ser digitadas da mesma forma, porque ele reconhece a diferença entre letra maiúscula e letra minúscula, certo? A gente pode colocar aqui uma dica de senha, né? Dica. E alterar a senha. Pronto, a senha foi alterada. Ele mostra aqui que o computador foi protegido por senha. Essa conta é protegida por senha. A gente pode remover a senha da conta, clicando em remover senha. Clica em remover senha, coloca a nossa senha atual e clica em remover senha. Esperar um pouquinho. Veja que aqui a minha conta não tem mais a informação aqui protegida por senha. Então, quando a gente tem uma conta que não é protegida por senha, a gente pode criar uma senha para a conta, clicando em criar uma senha para a conta. Vamos colocar a senha. E confirmar a senha que a gente acabou de colocar. Novamente a gente pode colocar uma dica de senha e a gente vai criar a senha. Esperar um pouquinho. Se você estiver ouvindo alguns sons constantes, é o sistema do notebook. O dissipador de calor que está trabalhando, aí ele acelera e às vezes fica normal. Então é normal vocês ouvirem esse som aí. Outra opção que a gente tem na nossa conta de usuário é alterar a imagem. Quando a gente clica em alterar a imagem, a gente pode procurar selecionar uma imagem qualquer para alterar a imagem da conta. Se a gente não quiser nenhuma dessas imagens que o Windows mostra pra gente, a gente pode procurar mais imagens. Clique em procurar mais imagens e aí a gente procura a pasta que tem as imagens, né? Então, o padrão é ele em imagens, ou você pode escolher outras pastas, né? Pode vir aqui no HD externo, né? No pendrive, onde tiver a pasta com as imagens. Então, a gente pode vir aqui em imagens, selecionar a imagem, no caso aqui está sem imagem nenhuma, e abrir. Ele vai selecionar a imagem. Eu vou selecionar uma imagem aqui, padrão aqui, né? Seleciona a imagem, alterar a imagem. Clique em alterar a imagem. Você acabou de alterar a imagem. Outra opção é alterar o nome da conta. Para a gente alterar o nome da conta, a gente tem que ser administrador, ou seja, temos que ter uma conta do tipo administrador. Clique em alterar o nome da conta. E a gente pode alterar aí o nome da conta. O nome está Eri, vou colocar aqui.
coloco o novo nome, alterar nome. O nome foi alterado. Se quiser alterar a conta de novo, o nome da conta de novo, alterar o nome da conta. Ó, coloco o nome, alterar nome. Outra opção que a gente tem nas configurações do painel de controle é gerenciar outra conta. Para a gente gerenciar outra conta, a gente tem que ter uma conta de administrador, né? Como mostra aqui os escudos. Cada item que tem um escudo significa que temos que ser administrador do computador. Então vamos clicar aqui em gerenciar outra conta. Às vezes, se você tiver uma conta usuário padrão, não tem como acessar esses recursos, né? Então aqui, quando a gente clica em gerenciar outra conta, vai aparecer as contas disponíveis para serem administradas, né? Gerenciadas. Então, eu tenho várias contas aqui e cada conta tem um nome e tem um tipo de conta, além de informar se ele é protegido por senha ou não. Então eu tenho aqui minha conta, administrador, eu tenho uma conta de usuário padrão, eu tenho outra conta de administrador e tenho um convidado. Então a gente tem a opção aqui, antes de a gente configurar essas contas, né? Tem aqui uma informação, o que é uma conta de usuário. A gente pode clicar nele, que ele vai ativar a ajuda e suporte do Windows para dizer o que é uma conta de usuário. Então vocês podem utilizar esses recursos. Vamos esperar um pouquinho. Então ele informa aqui o que é uma conta de usuário, né? A importância da conta de usuário, e etc. Então, quando a gente clica em gerenciar contas, né, ou gerenciar outra conta, a gente pode alterar uma conta já existente ou a gente pode criar uma nova conta. Se a gente quiser criar uma nova conta, a gente clica em criar uma nova conta. Quando a gente seleciona criar uma nova conta, a gente vai colocar o nome da conta, e a gente vai escolher o tipo de conta. Existem dois tipos de conta: a conta de usuário padrão, que é o usuário comum, o usuário que utiliza os recursos básicos, os softwares e arquivos básicos, né? Os programas básicos. Os usuários de conta padrão podem utilizar a maioria dos programas, né? E alterar configurações dos sistemas que não afetem outros usuários. Então, ele é um usuário comum. E existe a conta administrador. Os administradores têm acesso total ao computador e podem efetuar qualquer alteração que desejar. Então, o administrador ele tem controle completo sobre o computador. Então, ele pode alterar tanto a conta dele como outra conta, certo? Então, ele informa aqui por que é recomendado usar uma conta padrão. Por que é recomendado usar uma conta padrão? Quando você utiliza uma conta padrão, qualquer alteração no sistema que vocês não consigam retornar, que vocês não consigam fazer a função inversa, vocês podem simplesmente apagar a conta ou criar uma nova conta e criar uma nova conta. E outra funcionalidade também, não alterar contas de outros usuários. A função do administrador é alterar o computador como um todo, né? Controlar o computador como um todo. O usuário padrão não. Então, ele é recomendado, o Windows recomenda usar uma conta padrão porque através de uma conta padrão a gente não corre o risco de alterar o sistema como um todo, né? Então, para vocês que estão começando a mexer no sistema, começando a conhecer o sistema, uma dica que eu dou é criar um usuário padrão, uma conta de usuário padrão, uma conta teste. Cria uma conta teste chamada de usuário padrão, clique em criar conta. Ele está dizendo aqui que o nome da conta não é válido porque já existe uma conta com esse nome, certo? Então, vou colocar aqui conta teste. Pronto. Do tipo usuário padrão, eu vou criar a conta.
E ele criou aqui a conta teste. Então, ele é do tipo usuário padrão. E aí, através dessa conta, vocês vão aqui no menu iniciar, vai aqui na opção, no menu aqui de desligamento, né? Clica na setinha, vai em fazer logout, faz o logout, sai dessa conta que a gente está, entra na conta teste, e aí vocês podem fazer todas as alterações que vocês querem. Vocês podem treinar todas essas aulas que eu estou dando para vocês, sem medo de errar. Qualquer coisa, qualquer problema, copie os arquivos em um pendrive, em algum outro lugar, com aquela mesma funcionalidade, né? Copiar, colar, e aí é só apagar a conta e criar uma outra conta, e assim sucessivamente, certo? Então, uma dica que eu dou é: crie uma conta teste do tipo padrão, e aí vocês podem fazer todas as funcionalidades possíveis que vocês queiram, porque vocês não vão correr o risco de alterar o sistema como um todo, certo? Então, criando uma nova conta, a gente vai colocar o nome da conta, escolher o tipo e clicar em criar conta. Certo? Então, a conta convidado é uma conta que ela é bem limitada, né? Ou seja, é uma conta para usuários convidados, em que esses usuários eles vão ter acesso apenas a algumas funcionalidades do sistema, né? Poucas funcionalidades do sistema, acessar a internet, acessar algum aplicativo. É para quem tem um acesso muito, como é que se diz, raro no sistema. Então, você utiliza o convidado para usuários que utilizam como convidado. Então, se não é um usuário padrão ou se não é um administrador, você pode colocar ele para utilizar a conta de convidado. A gente pode alterar a imagem da conta ou desativar a conta de convidado. Quando a gente clica em desativar a conta de convidado, não é possível acessar a conta convidado. A conta convidado não fica nem disponível. Certo? Então, a conta convidado não fica nem disponível no sistema. E ele mostra aqui, ó, que a conta convidado está desativada. Para a gente ativar a conta, a gente tem que clicar em ativar. Deseja ativar a conta de convidado? Sim. Se você quiser ativar a conta, é só clicar em ativar. E aí, na hora que for fazer a troca, né, ó, clica aqui, trocar o usuário, vou fazer logout, a gente pode utilizar a conta como convidado, certo? As configurações de controle dos pais são configurações que a gente vai indicar o horário em que uma criança, que uma pessoa que tem controle de acesso vai poder utilizar o computador, né? Então, para a gente utilizar o controle dos pais, a gente tem que ter uma conta, a gente tem que controlar uma conta padrão. Não podemos controlar uma conta de administrador, porque o administrador é quem administra o computador. Então, vamos selecionar aqui nossa conta teste, que é de usuário padrão. Vou esperar um pouquinho. Esperando mais um pouquinho. O sistema está um pouco lento.
esperando só mais um pouquinho. Travada aqui. Travada. Quando o computador trava desse jeito, a gente pode utilizar um recurso chamado gerenciador de tarefas. A gente pode chamar o gerenciador de tarefas. A gente pode forçar uma pausa no sistema. A gente pode chegar aqui no teclado e a gente clica Ctrl, Alt, Delete ao mesmo tempo. Segura Ctrl, segura Alt e Delete. Então vou apertar aqui Ctrl, Alt, Delete. Então eu chamei aqui gerenciador de tarefas, né? A parte a pausa no sistema a gente vai poder bloquear, trocar o usuário, fazer o off, né? A gente vem aqui em gerenciador de tarefas, ver qual é o programa que está travando o computador, e aí você seleciona o programa e pode encerrar o programa, certo? Finalizando tarefa, certo? Então eu vou selecionar aqui o controle de usuário, finalizar a tarefa. Pronto, finalizei o programa que estava travando. E é só chegar. Eu até disse que não estava respondendo, né? Já fiz, tinha que ser feito. Vamos lá de novo, menu iniciar. Um problema aqui no Windows Explorer. Acontece, viu, gente? Às vezes o Windows Explorer ele não consegue dar conta do processamento de vários programas e aí dá uma travada. Voltar ao normal, mostrou aqui as janelas. Vamos lá, painel, menu iniciar, painel de controle. Pronto, agora a gente vamos lá de novo. Contas de usuário, segurança familiar. Contas de usuário, gerenciar outra conta, configurar controle dos pais, selecionar uma conta de usuário padrão. E aí a gente vai fazer as configurações. Então, configurar como esta conta usará o computador. A gente pode ativar aplicações de controle atuais, ou a gente vai deixar os controles do pai desativados. Quando a gente ativa, a gente pode configurar o limite de tempo, os jogos e os programas que o usuário vai poder utilizar. Então, a gente clica aqui em limite de tempo. Controla quando essa conta pode usar o computador. Então, dá informação aqui. Então aqui a gente seleciona o horário em que a pessoa, dona da conta, vai poder utilizar o computador. O que está em azul está bloqueado. Então, dia de domingo, por exemplo, de 0 hora até 8 da manhã, essa pessoa não vai poder utilizar, não vai ter acesso ao computador mesmo.
que está em branco vai ter acesso. Então, dá OK. Ele configurou a hora e o dia em que o dono da conta vai poder utilizar. Os jogos, ele informa que o dono dessa conta pode jogar sim ou não. Se sim, aí você vai escolher quais são os jogos, quais são as classificações. Então, cada jogo tem uma classificação. Tem jogo que tem uma classificação para acima de 18 anos, 16 anos. E aqui define quais são as classificações de jogos, certo? Então, vou dar OK aqui, vamos explorar essa parte não. E os programas específicos, né? A gente pode ver aqui quais são os programas que o dono dessa conta vai poder utilizar ou não. O dono da conta pode usar todos os programas, ou o dono da conta só pode usar alguns programas. Então vamos selecionar aqui alguns programas, vai aparecer a lista de programas, a gente seleciona os programas e informa se ele pode utilizar o programa ou não. Eu vou também explorar muito essa parte. O importante mesmo é explorar a criação e alteração das contas. Vamos voltar. A gente pode clicar aqui também, ó. Ele vai navegando até o painel de controle. Bom, a gente já analisou aqui as contas de usuário. Quando a gente clica em aparência e personalização, a gente vai ter acesso às configurações de personalização, que é o mesmo que a gente utiliza quando a gente clica com o botão direito na área de trabalho, certo? Foi ensinado agora há pouco. A gente tem acesso às configurações de barra de tarefas e menu iniciar, que é o mesmo que clicar com o botão direito na barra de tarefas e acessar as propriedades. Fechar, pronto. Os gadgets, onde a gente pode selecionar quais são os gadgets que podem ficar visíveis na área de trabalho. Então, esses são os gadgets, né? São funções que ficam em forma de banner na área de trabalho. Pode selecionar ele e ele vai ficar exibido aqui na área de trabalho, né? Então, vou colocar aqui calendário, por exemplo, mais detalhes, então, e ele aparece o gadget na área de trabalho. Vou fechar porque ele consome um pouco de recurso, né? Consome memória e processador, então utilizar só quando necessário mesmo. Configurações de vídeo, a gente pode utilizar aqui a leitura padrão 100% ou médio 125%. Então vamos deixar aqui no padrão. Vamos lá de novo, menu iniciar, painel de controle. Depois fizemos as configurações do relógio, idioma e região. Clicando em relógio, idioma e região, a gente tem acesso a data e hora, que é a mesma função de clicar no elemento data e hora na barra de tarefas, certo? Então, data e hora, as mesmas funções de data e hora. E região e idioma, a gente pode escolher aqui as configurações da região, né? Então, a data que fica disponível no sistema, a forma de data, o formato do horário, né? Então, são configurações mais avançadas. Então, falar um pouco sobre os outros itens de configurações. Sistema e segurança é o item onde a gente tem as configurações do sistema, central de ações, o que fazer quando tiver algum problema no computador, algum evento.
as opções de energia, quando for notebook, quando tiver bateria, ferramentas administrativas, que é um uso mais avançado, as atualizações, configurações bem gerais, rede, internet. A gente tem central de rede de compartilhamento, onde a gente pode ter acesso às conexões ativas. Para a gente acessar essas conexões ativas, a gente pode também clicar aqui na área de rede sem fio ou de conexão local e abrir a central de rede de compartilhamento. Ele vem para a mesma página, a mesma janela, ele vem para a mesma janela da central de rede de compartilhamento. Então a gente tem aqui a rede ativa, se está acessando a internet, se ela é uma rede pública, né? Configurações mais avançadas para a parte de redes. Painel de controle de novo, rádios e sons. Em rádios e sons temos a opção de dispositivos e impressoras. Dispositivos e impressoras é a área do painel de controle que exibe todos os dispositivos físicos e impressoras instaladas no computador. Espera dar uma carregada. Então aqui mostra os dispositivos que são conectados ao computador. Então, tanto através do Bluetooth como através de outros computadores, né, através de Bluetooth, e as impressoras que estão instaladas, ou seja, os drives são instalados no computador. Então, quando esses dispositivos são conectados ao computador, eles são reconhecidos. Quando a gente tem um dispositivo que não foi instalado no computador, previamente a gente clica em adicionar um dispositivo. A gente clica em adicionar um dispositivo e ele vai procurar o dispositivo a ser adicionado. Depois é só clicar em avançar e seguir o passo que o próprio sistema vai indicar. Para adicionar a impressora, a mesma coisa. Conecta a impressora através do cabo USB ou através da rede sem fio, do Wi-Fi, e clique em adicionar uma impressora. Ele vai procurar a impressora. Então, adicionar a impressora local através do USB, ou adicionar a impressora de rede através da rede sem fio ou Bluetooth. Então, vamos voltar para o painel de controle. Programas. A área de programas, a gente vai escolher aqui o principal, programas e recursos, onde a gente tem todas as listas de programas que vocês têm instalado no computador. Então, caso vocês queiram desinstalar algum programa, vem no painel de controle, programas, seleciono o programa, vou selecionar aqui um programa, ele está carregando os programas, né? Selecionar aqui, por exemplo, o Google Chrome, né? Seleciona ele, tem a opção aqui de desinstalar, e tem outros que tem a opção de desinstalar ou alterar, né? Então, desinstalar, alterar. Se quiser desinstalar, clica em desinstalar, clica aqui, desinstalar, e desinstala o programa do computador. Fechar. A área de facilidade de acesso, onde a gente tem acesso aos recursos que facilita o acesso ao computador através de para pessoas que apresentam alguma deficiência, alguma coisa nesse sentido, né? Então a gente pode ter a lupa para quem tem baixa visão, o teclado virtual para quem está com teclado, o narrador para quem é cego, quem tem problema de visão, alto contraste para quem tem problema de visão, e assim sucessivamente, né? Também tem reconhecimento de fala, configurar o microfone para quem tem problemas de acesso aí. Pode ser utilizado tanto para quem tem alguma deficiência quanto para quem não tem, né? Para quem queira ter alguma facilidade, outra forma além do mouse e do teclado na hora de usar o computador. Bom, gente, essa aqui foi nossa aula sobre painel de controle. Basicamente é isso mesmo.
As outras configurações são configurações mais avançadas. O importante é a gente aprender a parte mais básica, a gente conseguir controlar o computador de forma consciente e segura. E agora a gente vai para a nossa atividade e aí partimos para o Windows 7, certo, gente? Até logo.